Ok, então olha só, nós vimos a condição se, que trabalha com a função, né? Vimos função máximo, mínimo, média, autossoma e contar. São essas funções que nós estudamos. Temos mais duas funções para estarmos vendo aqui no Excel, que é a função i e a função ou. A função i e a função ou são, na verdade, condições lógicas, tá legal? Por exemplo, olha que interessante. Eu tenho aqui 4 e tenho 5. Eu posso colocar assim, ó. E, abro, parênteses, né? Tem que colocar o sinal de igual antes. Então eu vou pôr o i aqui. E aí eu ponho a seguinte condição aqui, ó. C8, se C8 for maior do que D8, preste atenção, certo? Ponto e vírgula. E se C8 for igual a D8. Eu estou colocando então aqui duas condições para serem comparadas entre um ponto e vírgula. C8 maior do que D8 e C8 igual a D8. Se essas duas condições forem verdadeiras, ele me retorna verdadeiro. Se uma dessas condições for falso, ele me retorna falso. Então a condição i, ela funciona da seguinte forma. Ela possibilita que nós coloquemos duas condições e para que essas duas condições saiam como verdadeiras, elas têm que ser verdadeiras. Bastou uma ser falsa, a condição se tornou falsa. Vamos ver? Falso. Agora, vou colocar, por exemplo, 4 aqui. Falso. Por quê? Porque, por exemplo, se eu fiz uma condição agora com o i, eu coloquei o seguinte: C8 tem que ser maior do que C8. Não existe isso, concorda comigo? Um número ser ele maior do que ele mesmo, né? E D8 igual a D8, né? Então, até o D8 igual a D8, tudo bem. O que eu poderia fazer aqui, né? Vou melhorar então essa função. Vou apertar o F2, eu caio no modo de edição e vou fazer isso aqui, ó. C8 tem que ser maior ou igual a D8. E aqui, ó, basta eu colocar o seguinte: somente igual e do que D8. Ó, vamos ver? Caiu como verdadeiro. Por que agora caiu como verdadeiro? Vamos ver? C8, não é isso? C8, vamos apertar F2 aqui para a gente ver, ó. C8, ela tem que ser igual a C8, então vou colocar aqui D8, ponto e vírgula aqui, ó, que é o teste lógico, e C8 maior ou igual a D8. Aí ele me sai verdadeiro, tá vendo? Então eu vou trocar aqui, vamos ver se vai funcionar. Olha lá, falso. Se eu colocar 5 aqui, ó, verdadeiro. Se eu pôr 6, falso. Se eu pôr 6 aqui, verdadeiro. Então eu coloquei duas condições e a função i me retornou verdadeiro. Mas para que isso seja verdadeiro, as duas condições no i tem que ser verdadeiras, né? Então vamos fazer agora com a condição ou. Ou é o seguinte: C8 maior ou igual a D8, ponto e vírgula, C8 igual a D8, né? Ou menor do que D8. Pronto. Na função ou, basta uma ser verdadeira para ela ser verdadeira, né? Ou seja, ou uma só sendo verdadeira, ela já é considerada verdadeira. Olha lá, tá vendo? Por quê? Vamos ver aqui, ó. Se eu olhar aqui, C8 maior ou igual a D8, né? Vou arrumar aqui para que fique, ó, C8, que aí pelas cores vocês percebem melhor, ó. C8 maior ou igual a D8. Bem, é igual. E C8 menor que D8. Não é. Mas, como a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, e é uma função ou, então ele me retorna verdadeiro. Então, por exemplo, ó, eu posso vir aqui, ó, e ela vai continuar sempre verdadeiro lá, ó, tá vendo? Então, o ou, basta uma ser verdadeira para o restante ser verdadeira. No i, os dois têm que ser verdadeiros. Senão, não sai como verdadeiro, sai como falso. Então, essas funções i e funções ou, elas são utilizadas para isso no Excel.
E elas podem ser misturadas à função se, que é a condição se, que nós vamos ver mais à frente um pouquinho, ok?